Professor, a ansiedade está massacrando meu coração. Conta logo o que aconteceu. O resultado, senhores, foi a noite da agonia. Professor, e esses monstrinhos aí no plano de fundo? Crianças, se vocês não sabem quem é o pânico e a agonia, a infância de vocês está muito errada. Vocês não assistiram coisas legais e não conhecem desenhos bacanas. Eu sinto pena dessa geração que não conhece o pânico e a agonia. Tratem de se atualizar. Aproveite agora o recesso e assistam. Professor, que desenho é esse? Eu não vou contar, se virem de achar. Crianças, como já era de se esperar, a Assembleia não chegou a um consenso. Como poderia? Um grupo cria A, o outro cria B, A não é B e B não é A. Não rola, não vai dar. Então o imperador resolveu a forma mais fácil de se resolver a situação. Ele pegou o exército, né? Aí ele mandou invadir lá e prender e deportar um monte de gente. Pronto. Credo, professor, que feio! Que tirano! Ele não respeita a sua própria população nem seus políticos? Crianças, o rei, o imperador, Dom Pedro I, para ser mais específico, era, sim, um protótipo de déspota. Ele não respeitava a opinião dos seus súditos nem de seus políticos. Ele era um protótipo de rei absolutista. Não tanto quanto aqueles que nós estudamos no começo do ano letivo, tá? Mas saibam vocês que de democracia ele não nutria. Aliás, de democrata ele não tinha nada. De inclinação para ouvir os seus próximos, ele também não tinha nada. Ele fazia o que queria, quando queria, porque queria. De qualquer forma, em 1824, a nossa Constituição finalmente foi outorgada. Finalmente! E por meio daquele conjunto de leis, buscou-se conciliar os interesses das elites com o autoritarismo de Dom Pedro. Professor, mas 99,9% da população era constituída por pessoas pobres e analfabetas, não pelas elites ou por Dom Pedro? Professor, você está me dizendo que quem comanda o país são os mais ricos? E os mais pobres, professor, eles não têm vez igual hoje? Que novidade, né? Crianças, o que mais foi estabelecido? O catolicismo, a partir de então, seria a religião oficial do Império. Foi garantida a legalidade de posses provenientes do período colonial, como terras e escravos. Criou-se também o voto indireto e censitário, ou seja, todo mundo pode votar no Brasil, desde que você fosse um cidadão. Professor, todos eram cidadãos? Todos, senhores, todos. Desde que fossem homens com tal idade que tivessem dinheiro. Professor, as mulheres não podiam votar? Não. Os africanos e os africanos escravizados? Não. Os indígenas? Não. As mulheres? Não. Os pobres? Não. Analfabetos? Não. Só homens maiores de idade com uma quantidade considerável de dinheiro no bolso. Ou seja, homens brancos com influência no meio social. Esses poderiam votar. Professor, mas votar? Não era rei? Sim, tinha um rei e ele não sairia de lá. Ele passaria e ele passou o trono para o seu filho. Mas havia outros poderes que compunham aquele reino, como o executivo, o legislativo e o judiciário. Nesses âmbitos, era possível votar, porque nós tínhamos deputados, nós tínhamos governadores. Ai, professor, é igual hoje? Não é igual hoje, porque tinha rei. Hoje a gente tem presidente. Professor, não ficou claro isso? Crianças, guardem essa dúvida. Nós voltaremos a falar sobre isso mais para frente. No momento, saibam vocês que o Brasil é uma monarquia, tá? E essa monarquia era constituída por 4 poderes. 4. Vejam só. O legislativo elabora as leis. O judiciário aplica as leis. O executivo administra as leis. Administra o país. Administra a nação. E esse espaço era ocupado principalmente por Dom Pedro I.
Só que ele não ocupava somente parte considerável do executivo, ele também ocupava o poder moderador. Olha só, o poder moderador. Galera, essa tripartição do Estado é uma ideia iluminista que foi colocada em prática ao longo da Revolução Francesa. A gente já estudou sobre isso. O objetivo é impedir que haja um rei tirano, despótico e totalitário, tá? Esse é o objetivo da tripartição do Estado. Só que Dom Pedro I era muito espertão, porque olha só, professor, como essa tripartição vai proteger o Estado da existência de um tirano? Por quê? O executivo cuida do legislativo, o legislativo vê se o judiciário não está fazendo caquinha e o judiciário vai cobrar do executivo medidas que sejam do interesse do público. Da mesma forma que o executivo também vai controlar o judiciário para ver se ele está fazendo besteira, o judiciário, por sua vez, vai ficar de olho no legislativo para ver se ele está fazendo um bom serviço, e o legislativo vai também manter os seus olhinhos bem abertos contra o executivo para ver se ele não está fazendo arte. Mas aí veio Dom Pedro I e falou, vai ter essa tripartição, porque eu quero uma maior liberdade para a elite brasileira não ficar brava comigo. Mas nessa tripartição do Estado vai ter eu, daí eu mando em tudo. Assim, professor, mas o que adianta então ter a tripartição se ele manda em tudo de qualquer forma? Podia não existir nada? Ia existir só ele então, já que ele manda em tudo? Pois é. Pois é, criança, vai entender. Como diria o grande filósofo Chicó, olha, eu não sei, só sei que foi assim. Havia 3 poderes e um moderador. O moderador, representado na imagem de Dom Pedro I, e ele mandava em tudo, simples assim. Professor, o que mais eu tenho que saber? Depois disso, tudo foi pacificado. Depois disso, ficou uma beleza. A partir do momento em que o Estado foi organizado e Dom Pedro I estava lá no topo da cadeia alimentar, o Brasil se tornou rico, poderoso, maravilhoso e não houve mais combates, conflitos, nem briga. Não. O bicho pegou, senhores. O bicho continuou pegando. Nossa, como o bicho pegou. E Pernambuco se revoltou. Novamente. Porque lá havia um forte sentimento anti-português, eles não gostavam de Portugal, nossa, como eles não gostavam de Portugal. Ideias liberais eram disseminadas aos montes lá, eles achavam muito interessante que ao invés de um rei tirânico que tinha o poder todo concentrado em suas mãos, o Brasil deveria ser uma república. Professor, grandes nomes dessa revolta, Cipriano Barata e Frei Joaquim do Amor Divino Rebelo, ou Frei Caneca. Por meio dos periódicos e jornais de lá, eles incentivavam a ira dos descontentes. Eles incendiavam, senhores, a raiva e a insatisfação daqueles que não queriam um rei, muito menos um rei português. Muito menos um rei português, tá? E apesar de presos, perseguidos, os líderes daquela revolta continuaram participando, sim, das organizações clandestinas anti-monarquia. E em 1824 aconteceu a proclamação da Confederação do Equador. Confederação essa que era constituída por Rio Grande do Norte, Bahia, o Ceará e a Paraíba. E pronto, o Brasil se dividiu. A gente tinha agora uma república lá no Nordeste. Senhores, Dom Pedro I viu o seu império sendo dividido num pedação. Os caras fundaram outro país lá em cima. Não. Ele foi lá e sufocou a revolta. Professor, então ela não deu certo. Senhores, pensem bem. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Por mais que Dom Pedro I tenha sufocado aquela revolta, se houve uma revolta, isso significa que há gente disposta a tirar Dom Pedro do caminho. Tá? Se alguém se coloca em risco para mostrar para o imperador que não vai com a cara dele, a posição do imperador está em risco. E a posição do imperador foi posta em risco novamente. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é onde hoje é um país chamado Uruguai. Ai, professor, não vai caber, ó. Tá o aí aqui embaixo. Pronto, ó. Uruguai. Nossa, que letra linda, professor. Eu sei, tá lindo. Eu tô escrevendo aqui no iPad. Você queria o quê? Crianças, essa região pertencia ao Brasil. Professor, tá faltando um monte de coisa. Eu sei, esse mapa é referente à primeira metade do século XIX, crianças. Por isso tá faltando um monte de coisa, tá?
Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, tá vendo essa região aí em vermelhinho? Moços, essa é a província Cisplatina e ela fazia parte do Império Brasileiro. Mas essa província, em determinado momento, resolveu se separar do Brasil. O professor Dom Pedro I com certeza não gostou nada disso. Não gostou. Principalmente porque essa província teve a ousadia de se associar, senhores, à província, ao governo que ficava a oeste do Rio Prata. Professor, o que tinha lá? O que tinha lá? Tinha Buenos Aires, isso mesmo. Aquela nascente região que viria a se tornar Argentina passou a englobar a província Cisplatina. É então que a guerra por essa província se deu início. Brasil e Argentina quebraram o pau, senhores. Quebraram o pau. E essa guerra foi maléfica para os dois lados. Argentina e Brasil perderam muito dinheiro. Brasil e Argentina tiveram uma perda considerável de seus soldados. Não foi legal para ninguém. E, no fim das contas, a província Cisplatina se tornou o Uruguai. Nem para um, nem para outro. Essa guerra foi uma perda de tempo. E na Argentina, senhores, porque eu sou muito rico, eu já viajei para lá, essa guerra é conhecida como a Guerra do Brasil. A Guerra do Brasil. Porque, na perspectiva deles, o Brasil foi quem deu início à guerra para reaver esse território que não queria mais fazer parte do Império e eles estavam no direito para tal. De qualquer forma, essa região se tornou independente. Nesse caso, senhores, vejam só, que agora as rebeliões eram sufocadas. Nesse momento, uma se tornou livre. Essa, entre aspas, deu certo. Em linhas gerais, senhores, vocês precisam saber que, tá vendo esse cara aí, Dom Pedro I, com os olhos caramelo? Ele não era muito bom governante, tá? Ele não era muito bom governante, porque nas mãos dele, o Brasil empobreceu. O Banco do Brasil faliu. Nós continuávamos majoritariamente agrários e escravocratas, que não ia nada ao encontro da modernização que outros estados já estavam alcançando. A relação entre o imperador e a imprensa era péssima. Ele mandou, inclusive, prender e cometer atentados contra alguns jornalistas, tá? O imperador foi perdendo muito do seu apoio, senhores, principalmente por causa dos seus atos muito feios de traição, casos extraconjugais contra a sua esposa, Dona Leopoldina, que era tão querida entre os brasileiros. Ele se envolveu com uma mulher que futuramente veio a ser condecorada com o título de Marquesa, Marquesa de Santos. Dom Pedro I ainda tentou dar um jeitinho de melhorar sua imagem, senhores, mas não deu certo. Nas suas viagens pelo Brasil, tentando arregimentar coleguinhas, teve uma situação na qual ele foi recebido com garrafadas. Não sei se vocês sabem, mas quando você leva uma garrafada, quer dizer que a pessoa não quer ser sua amiga. Senhores, a manutenção do primeiro reinado já estava insustentável. É então que ele chega ao fim. Dom João, lembra Dom João, pai de Dom Pedro I? Ele foi para Portugal reaver o trono, mas ele morreu. A coroa portuguesa então é colocada em xeque. Dom Pedro I não poderia deixar seu irmão, aquele usurpador do Miguel, tomar o poder em Portugal. Tá? Aqui no Brasil ele já não era nada bem visto. Portugal, lembra só das cortes de Lisboa? Até hoje eles estavam brigando para Dom Pedro voltar para lá. Ele pensou o seguinte: eu já não estou bem no Brasil, os caras ainda me querem lá? Talvez seja estratégico ir para lá e fazer o mesmo que meu pai fez comigo. Eu vou deixar meu filho aqui. Para quê? A minha família continua no comando desse Brasilzão. Eu não sou mais bem-vindo aqui. Volto então eu para casa, mas meu filho fica, pois é ele quem governará. Mas senhores, o filho dele, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos. Ele era criança igual vocês. Tá. No futuro bem próximo, ele vai assumir o império e ser coroado sob o título de Dom Pedro II. Mas até lá, tem muita história ainda. Moços, moças, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Cuidem-se, protejam-se do coronavírus e não joguem Minecraft.